Começar a gravação. Estou lembrando aqui de alguns rostinhos aqui. Da Arielle, da Júlia. Bom ver vocês aqui participando do GED. Bom, vou começar aqui então. Começar bem da onde a gente parou. Pronto. Bom, galera. Eu iniciei com vocês a teoria natalista, né? Mas eu vou repetir aqui de novo porque acho que ficou muito rápido. Só o conceito mesmo, né? A teoria natalista é a que é adotada pelo Código Civil, em que o nascituro, que é um ente, né, que está na gestação, que ainda realmente não nasceu, né, que ainda está na barriga da mãe, é o nascituro, que ainda não nasceu com vida. Esse ente, que é o nascituro, ele vai adquirir a personalidade, de acordo com a teoria natalista, ele vai adquirir a personalidade assim que ele nascer com vida. E aí eu até coloquei para vocês aí de exemplo, né, esse exame que tem, em que pega o pulmão, né, desse nascituro, para saber se ele nasceu com vida ou não. Aí se o pulmão flutuar, se não me engano é porque ele respirou, e aí ele nasceu com vida, que eu falei para vocês que no direito na saúde a pessoa... Pronto, é disso que a gente vai falar, Lucas, que é justamente isso. A questão do nascituro, né, que você fica pensando, poxa, ele tem direitos antes dele nascer? É justamente isso. Porque supondo aqui, dar um exemplo aqui para vocês, certo? Vamos supor aqui que a mãe do Lucas... Não vou falar da mãe do Lucas, não. Vou falar de um outro exemplo. Vamos supor aqui que tem um casal, certo? E aí, beleza. Esse casal, ele tem... Calma que tá entrando um monte de gente. Pronto. Beleza, vou dar aqui um exemplo para vocês. Supondo aqui, certo, que temos um casal. E aí, o casal tem 2 filhos, certo? E aí a mãe tá no período de gestação. Ok. Então são 2 filhos e tem um que ainda vai nascer. Supondo aqui que o pai, né, desses 2 filhos e do filho que ainda vai nascer, acaba falecendo. E aí, vocês sabem que tem toda a questão da sucessão, né, dos herdeiros, e os filhos têm que receber pelo menos 50% dessa parte, né, que é a herança do pai, já que ele faleceu. E aí vocês devem estar pensando, beleza, eles têm 2 filhos já, vivos, nascidos e tal. Esse filho que ainda vai nascer, ele ainda tem algum direito realmente em relação a essa herança? E aí é por isso que tem essa questão do nascituro, que na doutrina e na jurisprudência não é algo que é realmente algo que é 100%. Né? Tem alguns doutrinadores que falam uma coisa, outros que falam outra. Né? Na jurisprudência, o STF tem uma visão, o STJ tem outra visão. Então, eu falei para vocês que como é aplicado atualmente, como eu falei. De modo geral, o que a gente pode afirmar com certeza é que o nascituro tem resguardado os seus direitos personalíssimos. E vocês vão ver hoje com a Vitória que são esses direitos personalíssimos. Tá? Então, por exemplo, o direito patrimonial é uma coisa, já o direito personalíssimo é outra. Então, o que vocês podem afirmar com certeza é que os nascituros possuem esse direito mesmo antes deles nascerem, que são os direitos personalíssimos. E que também tem a outra teoria concepcionalista, que é contrária à teoria natalista que eu acabei de falar, que ela afirma que o nascituro tem, desde a sua concepção, que é quando... que eu não lembro muito bem como é que é a concepção. Eu sei que tem alguma coisa a ver com a parede do útero. Mas é nesse momento da gestação, que é a concepção, ele adquire a personalidade jurídica, sendo considerado como pessoa para o direito durante o seu período antes do nascimento, porque esse período da concepção é um período antes, realmente, desse nascituro nascer, tá? Então, tem essa teoria
natalista, que fala que é só com o nascimento, e a concepcionalista, que fala que é a partir da concepção que ele é considerado como pessoa, que eu falei para vocês, tá? Então, é basicamente isso. E aí, Arthur, esses direitos que não são direitos personalíssimos, como é que eles ficam, então? Justamente esses direitos... Pronto, valeu, Lucas. O Lucas deu uma pesquisada aí, ele sabe disso, não sei porquê, justamente nesse período aí da gestação. Pronto. Aí, como é que fica esses direitos do nascituro? Por exemplo, os direitos patrimoniais. Esses direitos, eles ficam como eventuais. Então, lembra dessa questão da sucessão que eu falei para vocês? De toda a herança? Ah, então beleza, então. Show, decorou aí os conteúdos. Lembra desses direitos que os filhos possuem da herança? E aí, como é que vai ser feito? Vai ser feito lá a sucessão de bens, a herança vai para os outros 2 filhos e o que vai para a nascer vai ficar com nada? Não. Esse direito vai justamente ficar como eventual. O que é esse direito eventual? É que eles vão esperar para saber se esse terceiro filho, que eu falei para vocês no exemplo, vai nascer e se ele vai nascer com vida. Por isso que até o momento dele realmente, enfim, nascer, essa sucessão, né, esses herdeiros, eles vão ter que esperar até lá, porque vai ficar como um direito eventual. Porque justamente seria muito injusto, né, passar essa questão da herança e aí ele nasce e fica sem nada, né? Então, justamente fica como direito eventual. Já os direitos personalíssimos, eles são resguardados. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo para vocês de direito personalíssimo. Direito à vida, por exemplo, né? A gente pode chegar e tacar a faca na barriga da mulher que está grávida e pronto, só isso. Não, porque justamente ele tem como resguardado o direito à vida, que é um direito personalíssimo. Por exemplo, também, o direito do nascituro de comer, por exemplo. Né? A mulher que está grávida, ela ficar, por exemplo, sem se alimentar, prejudicando assim no desenvolvimento do nascituro. Então, esses direitos que vocês vão ver com a Vitória melhor, que são os direitos personalíssimos, eles já são resguardados. Agora, os outros ficam como direitos eventuais. Por exemplo, esse da sucessão de bens, tá? E aí vocês decorem, principalmente essa teoria e a teoria anterior, que é a natalista, que a professora pode pedir a diferença para vocês na prova. E como essa questão aqui, a professora não vai perguntar para vocês coisas que nem no direito em si, né, entre os doutrinadores, entre as jurisprudências, não é algo que é 100%, né? Então, a professora não vai chegar, de acordo com a sua opinião, qual é a teoria mais correta? Não. Ela pode pedir a diferença, ela pode pedir, enfim, que vocês expliquem cada uma, mas não vai perguntar para vocês qual é a mais correta, qual é a que deve ser aplicada. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Beleza. Aí, a gente vem para a capacidade civil. Nesse caso, o nascituro já é considerado vivo ou o direito à vida é garantido de antemão, porque... Pois é, justamente essas questões de direito personalíssimo, porque o nascituro, mesmo não vivo, o Código Civil coloca lá que ele tem os seus direitos personalíssimos resguardados. Fala, Vitória. Só um adendo aqui, que o que acontece? O nascituro em si, ele não tem direitos. O que acontece? Ele tem expectativas de direito. Isso. É expectativa de algo que ele vai vir a ser, entendeu? É que nem o morto, assim, o morto, ele não tem, os mortos, eles não têm direitos. O direito, sim, que teoricamente tem é a imagem que um dia eles já representaram de uma pessoa, entendeu? Entenderam? Entendeu, Lucas? Licença. Oi.
Fala, Richard. A respeito dos mortos, por exemplo, na questão de você tá fazendo, tipo, perturbando o túmulo, sabe? Tipo assim, difamando o túmulo. Não seria um crime contra o morto, ou então seria um outro encaixe de crime? Cara, Difamando o morto? Responde aí, Arthur. Tipo, no caso de um caixão, tá ligado? Você chegou, foi no cemitério, e pega o cara com a marreta e começa a descer no túmulo do maluco. pois é, cara, aí a família do morto, justamente ela pode entrar, enfim, contra a pessoa que fez isso, porque justamente é algo que vocês vão ver que é como a Vitória falou, essa expectativa de direito. E ela falou que tanto para o nascituro quanto para o morto, eles realmente não possuem direito, só que eles têm essa expectativa de direito quando se trata principalmente com os direitos personalíssimos, que tem, por exemplo, a honra. Nesse exemplo aí que tu falou, é claramente, né, algo contra a honra do morto. E aí a família tem respaldo legal para entrar contra a pessoa, né, uma ação contra a pessoa que fez isso. Entendeu, Richard? Tô entendendo, obrigado. Valeu. Valeu aí, Vitória, também por ter me lembrado dessa parte. Nada. Acho que vocês conseguiram entender agora, né? Valeu, Cíntia. Pronto. Então vamos para a capacidade civil. O conceito, né, em primeiro lugar. A capacidade civil, vocês pensem em primeiro lugar como uma medida, certo? Uma medida. Eu não falei para vocês que a personalidade jurídica vem para dar a gente, que somos pessoas, direitos e deveres? Pronto. A capacidade civil vem justamente para ser uma medida sobre essa personalidade jurídica. E assim ela controla o acesso da pessoa à personalidade. Como assim, Arthur? Vamos ver aqui as capacidades civis que tem aqui nas suas classificações. Começando aqui pela capacidade civil de gozo ou de direito. É adquirida junto à personalidade jurídica. Opa, peraí. Quando é que a personalidade jurídica é adquirida? Quando a pessoa nasce com vida. Então, automaticamente, a capacidade civil de gozo de direito já vem junto com a personalidade jurídica quando o nascituro ele nasce com vida. Tranquilo. Também sendo um atributo genérico e universal. Eu dei o exemplo para vocês, que, enfim, uma das características da LINDB, né, era um atributo genérico e universal. E aí eu falei para vocês que algo genérico e universal que vem da pessoa e que é genérico à pessoa, né, algo universal. Então toda pessoa tem, não tem como uma pessoa recusar isso. Não, toda pessoa tem. Beleza. Permite que todas as pessoas sejam sujeitos de direito, ou seja, abaixo da vida, que é justamente o que eu falei para vocês. A pessoa nasceu com vida, ela adquire tanto a personalidade jurídica quanto a capacidade civil de gozo ou de direito. Isso aqui é uma capacidade que só afirma que aquela pessoa tem personalidade jurídica e que ela é um sujeito de direito. Pronto, só isso. E aí a gente vem para a capacidade de fato ou de exercício. Possui algumas condições pré-estabelecidas que precisam ser cumpridas para ser adquirida. Então, vocês já estão vendo aqui a diferença, que a capacidade civil de gozo, a pessoa nasce e tem, pronto. Já a capacidade de fato tem umas condições pré-estabelecidas, que vocês vão ver comigo, que precisam ser cumpridas para que essa capacidade seja adquirida. E o que essa capacidade permite? Permite que a pessoa seja capaz de exercer os atos da vida civil por si só. Então, é o que eu falei para vocês na nossa aulinha presencial, que eu falei para vocês, gente, para que serve esse negócio de incapacidade, de capacidade? Para que serve essa medição da personalidade? Eu falei para vocês que em alguns casos, né, as pessoas não têm a capacidade, enfim, de expressar a sua vontade 100%, né, para que a pessoa possa exercer os atos da vida civil por si só. Por exemplo, a pessoa que vocês vão ver comigo, a pessoa que tem menos de 16 anos, é a pessoa que é
uma pessoa que possui incapacidade absoluta. Vocês acham que uma pessoa que tem menos de 16 anos poderia, por exemplo, fazer um contrato de compra e venda de, sei lá, um carro, por exemplo? Não, porque ela justamente não possui a capacidade de exprimir sua vontade como uma pessoa de 19 anos, 20 anos tem. Então, o Código Civil vem justamente para proteger e evitar que essas pessoas façam esses atos da vida civil por si só, porque é uma restrição que vem justamente para impedir isso. Que vocês vão ver comigo melhor quando eu falar os exemplos de incapacidade. Aí a capacidade plena é só, enfim, para dizer que é a soma da capacidade civil, de direito, com a capacidade civil de fato ou de exercício. É a soma das duas anteriores que eu falei para vocês. Tá? É basicamente isso. Tranquilo aqui essa parte, né, galera? Tranquilo? Pronto. Aí aqui da incapacidade, que vai ficar mais tranquilo para vocês sacarem. Aí eu falei para vocês, a incapacidade civil absoluta, vocês decorem, é apenas por questão de idade. Então, quem for menor de 16 anos, um menor impúbere, são proibidos de executar os atos da vida civil por si só, fazendo com que o incapaz tenha que ser representado nos seus atos, caso contrário, o ato será nulo em todas as hipóteses. Pronto. Aqui vocês decorem. João Vitor, no grupo do WhatsApp tem o link do Drive, e aí vocês olham lá direitinho, tá? Beleza. A incapacidade civil absoluta, vocês decorem que é apenas por questão de idade. Menor de 16 anos. Pronto, apenas isso. Quem são as pessoas que possuem incapacidade civil absoluta? As pessoas que são menor de 16 anos. Pronto, simples. Que são os menores impúberes. Se a professora colocar na prova, vocês já sabem o que é um menor impúbere. Tá, e aí, o que é que acontece com eles? Bom, esses incapazes, absolutamente incapazes, eles têm que ser representados nos seus atos da vida civil. Então, vamos supor que eu quero fazer, por exemplo, não sei, um contrato, para que eu possa vender algo meu, enfim, eu tenho 15 anos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que ser representado pelos meus pais ou por um tutor, enfim, vocês vão ver os casos de representação comigo. E aí apenas eu sendo representado por esta pessoa, que não, obviamente, não é uma pessoa que tem incapacidade civil nem absoluta e nem relativa, é uma pessoa que possui a capacidade de fato de exercício, essa pessoa me representando, aí sim eu vou poder fazer esse ato sendo representado. Porque senão, se eu por acaso fizer um contrato e, não sei, vender o carro, alguma coisa assim, o ato vai ser nulo em todas as hipóteses. Não tem nenhuma hipótese que deixe esse ato ser permitido, que, enfim, tire a nulidade desse ato. Esse ato vai ser nulo em todas as hipóteses. Só que aqui, na incapacidade civil relativa, tem alguns outros aspectos. Além da idade, por exemplo. Aqui, como eu falei para vocês anterior, os menores de 16 anos. Já aqui, os maiores de 16 anos. Então, até eu ter 16 anos, eu sou um incapaz, absolutamente incapaz. Completei 16 anos, eu sou um relativamente incapaz. Só que aí, é entre 16 anos e menores de 18 anos, porque quando a gente completa 18 anos, aí a gente tem a nossa capacidade civil normal. A gente não é nem incapaz relativamente e nem incapaz absolutamente. Então, completou 18 anos, não tem nada de incapacidade. Só que aí, beleza. Só que aí, a gente pode até ter 18 anos. Só que se a gente for um ébrio habitual, se a gente for um viciado em tóxicos, se por causa transitória ou permanente não puder exprimir a minha vontade, ou então se eu for um pródigo, mesmo eu tendo 18 anos, eu ainda vou possuir a incapacidade civil relativa. E aí eu vou falar direitinho para vocês cada um, tá?
mas decorem isso. Absolutamente incapaz, menor de 16 anos, tranquilo. Relativamente incapaz, eu tenho que ser maior de 16 anos e menor de 18 anos. Se eu for maior de 18 anos, eu ainda posso ser relativamente incapaz nesses outros casos que eu falei para vocês. Se eu for um viciado em tóxico, se eu for um pródigo, se eu for um ébrio habitual, nesses casos, mesmo eu tendo 18 anos, eu ainda vou ser um relativamente incapaz. E aqui, nos relativamente incapaz, os atos praticados pela pessoa que está enquadrada nessa situação, os atos têm que ser assistidos. Aqui, qual a diferença entre assistido e representado? Nos atos assistidos, a pessoa que ela é relativamente incapaz, ela possui uma maior atividade nisso. Por exemplo, a sua opinião acaba importando mais. Então, se eu for fazer um contrato, por exemplo, a minha opinião, o que eu acho, vai importar mais do que no ato que eu, por exemplo, seria representado. Aqui no atos representados, a minha opinião, o que eu acho daquilo, não importa muito. Já aqui nos atos assistidos, a minha opinião vai valer muito mais e, enfim, vai ser importante para aquele ato seja executado. E aqui, no caso dos relativamente incapazes, se eu, por exemplo, acabar fazendo o ato da vida civil sozinho, o ato, se ele puder ser consertado, se ele puder, enfim, sofrer alguma alteração, ele pode deixar de ser nulo. Por isso que os atos são anuláveis, porque em algumas situações esses atos podem ser considerados. Dá um exemplo aqui para vocês. A partir de 16 anos, a pessoa ela pode casar, por exemplo. E vocês sabem que casar, obviamente, é um ato da vida civil. Então, como isso está permitido pela lei, é um ato que, enfim, em teoria, seria um ato nulo, porque não pode fazer ato da vida civil aqui sem ser assistido. Só que, como a lei permite, então ele deixa de ser nulo. Por isso que aqui os atos são anuláveis, porque em casos em que a lei permitir, ou então em casos que, enfim, entre as partes mesmo, as partes conseguirem alterar, então por isso que aqui os atos são anuláveis. Já nos absolutamente incapazes, os atos em qualquer hipótese vai ser nulo. Beleza? É tranquilo. Vocês vão ver direitinho aqui agora cada exemplo aqui que eu citei dos relativamente incapazes. Aí aqui eu só deixei um resumozinho para vocês. Tá no outro slide. Pronto, vocês conseguiram entender essa parte aqui? Eu vou para outro slide agora. Digam aí. Se ficou alguma coisa confusa, é só falar. Vou pegar aqui o outro slide. Lembrando que os slides estão no Drive, na descrição do grupo. Só vocês entrarem lá, que vão estar tudo lá. Eu até mostrei para a turma onde é que ficava os slides direitinho. Espera aí, só um momentinho aqui.
Tem que baixar e passar para cá. Pronto. Arthur, tem uma pergunta no chat pra ti. Ah, deixa eu olhar. Os atos podem ser anuláveis ao relativamente capaz por qual maneira? Cara, tem diversas maneiras. Assim, supondo aqui um exemplo para ti, um exemplo que eu dou. Eu tenho 17 anos, supondo, e aí eu vou vender um carro, certo? Vou vender o carro para uma pessoa aleatória. Se essa pessoa perceber que eu tenho 17 anos, ela pode muito bem pedir que seja, entendeu? Agora, se essa pessoa perceber e aí falar assim, ó, cara, tu tem 17 anos e tudo, bora, chama aí teus responsáveis e tal, para que a gente possa fazer esse contrato direitinho e tudo. Não vai ser anulável, porque aí eles mesmo estão se entendendo, sabe? E aí o caso, por exemplo, nos casos de que, enfim, os pais não quiserem, por exemplo, representar, aí o ato vai ser anulável, vai ser nulo. E aí eles, não representando eles, aí não vai dar certo. Mas depende de cada caso. Se as partes conseguirem se entender, beleza. Deixa eu transmitir aqui o slide para vocês. Pronto. Aí então, vamos falar de cada um aqui, né? Beleza. Ó, os que não puderem exprimir a sua vontade. Colocando aqui, né? Teve até um exemplo na questão que eu coloquei lá na sala com vocês, né? Que era o exemplo de uma pessoa que tinha uma deficiência que permanentemente impedia que a pessoa exprimisse a sua vontade. Esse é um exemplo de uma pessoa que possui incapacidade relativa. Então, supondo que a pessoa tem uma deficiência mental que, enfim, impeça dele exprimir a sua vontade, o que eu falo realmente exprimindo a sua vontade. É a pessoa que vai lá, vai fazer o contrato, ela fala realmente o que ela quer, ela fala o valor, ela fala como é que vai ser, ela fala das cláusulas contratuais. Então, uma pessoa que, por exemplo, possui uma deficiência mental, ela não vai conseguir poder fazer isso livremente, né? Ela vai ser uma pessoa que vai estar limitada por conta disso. E lembrando que não são todos os deficientes mentais que estão enquadrados aqui, tá? Não são todos. São apenas alguns que, enfim, realmente tenham essa sua vontade impedida, né, de ser exprimida. E aí, beleza. E aí eu falei para vocês, né, maiores de 16 anos e menores de 18 anos. E aí o que são os ébrios habituais? São aquelas pessoas que bebem álcool de maneira imoderada. Então, é o exemplo que eu falei para vocês. Imagina uma pessoa bêbada querendo fazer um contrato, por exemplo. Né? Aquela pessoa que, enfim, sempre vive bebendo todos os dias, não para uma hora, está sempre bêbada. Aí essa pessoa vai ser considerada como relativamente incapaz, porque imagina uma pessoa dessa fazendo um contrato, enfim, fazendo algum auto da vida civil. Ela não vai conseguir poder fazer isso, porque ela não vai ter a sua vontade realmente lá. Né? Então a pessoa fica bêbada, vende tudo e acorda no outro dia, meu Deus, o que foi que eu fiz? Então, o Código Civil vem justamente para proteger isso. Aí aqui, e os viciados? Aqui são os viciados em tóxicos. Enfim, viciados em droga mesmo, sabe? Que fica bem parecido com os ébrios habituais, né? Aquela pessoa que, enfim, está sempre usando algum entorpecente, alguma coisa que altere, né, a sua mentalidade de maneira que impeça que essa pessoa saiba realmente o que está fazendo, saiba realmente o que está falando. E aí vem justamente para impedir essa pessoa também. E aqui
os que não puderem exprimir a sua vontade, eu falei para vocês que tem a forma permanente, que é o caso de, por exemplo, um deficiente mental, ou de causa transitória. E aí, supondo aqui um exemplo para vocês, uma pessoa que sofreu um acidente, né, e está em coma, por exemplo, desacordada. Essa pessoa, ela está em coma, ninguém sabe quando ela realmente vai voltar, ninguém sabe quando ela vai acordar, mas sabe que alguma hora ela vai acordar. Então, ela está ali de maneira transitória, sem conseguir exprimir a sua vontade. Então, supondo aqui que, enfim, eu tô lá, certo? Marquei com a pessoa, ó, cara, vamos se encontrar para que eu possa ver contigo direitinho, para eu vender aqui o meu celular para ti e tal, beleza, show. E aí, no meio do caminho, acaba sofrendo alguma coisa e tal, e aí eu fico em coma. E aí essa pessoa vai lá, vai tentar falar comigo, e aí eu tô lá no hospital, em coma, desacordado, enfim. Nesse momento em que eu estiver em coma, eu vou estar lá como um relativamente incapaz durante esse momento. E aí eu não vou poder, obviamente, não vou poder, né, exercer esse ato da vida civil, e aí eu vou ter que ser assistido. E aí aqui, tem até ali em cima, né, sobre suprimento da incapacidade absoluta, é justamente sobre isso que a gente vai falar, do suprimento da incapacidade, que eu estou falando para vocês de representado, de assistido, pronto, é aqui justamente que a gente vai ver. Qual é o mais comum? É mais comum o que acontece no direito civil? É você ser representado ou assistido pelos pais que detêm o poder familiar. E aí, no caso de falecimento dos pais, ou ausência dos pais, ou desintegração familiar, os pais não vão poder, obviamente, né, suprir essa incapacidade da pessoa, né? Qual é que em relação à desintegração familiar? Porque eu coloquei para vocês pelos pais que detêm o poder familiar. Então, o caso de o pai que, por exemplo, foi divorciado e se separou da família, ele não vai deter o poder familiar, porque ele não tem mais contato com a família, ele nem fala mais com o filho, sumiu, não se encontra mais com a família, então não tem para que ele ainda deter o poder familiar dele. E aí, supondo que, enfim, a pessoa que ela é relativamente incapaz, ela tem que ser assistida ou representada, esse pai que foi desintegrado da família, ele não vai poder representar ou assistir ele. Esse slide eu ainda não coloquei lá, eu só coloquei os slides anteriores, eu só coloco no final da aula, tá? Eu fiquei até triste que tinha um outro slide meu que falava melhor disso, eu não estou encontrando. Mas tudo bem, vamos nesse aqui mesmo. Então, é isso. Primeiramente, ocorre, né, pelos pais que detêm o poder familiar, certo? Então, supondo que essa pessoa tem que ser assistida, representada, vai ter essa ordem hierárquica. Primeiro, pelos pais que detêm o poder familiar. Pronto. Se um dos pais falecer, os pais falecerem, enfim, ou então os pais ficarem ausentes, ou então ter a desintegração familiar. Até, supondo aqui, a pessoa que é incapaz ser desintegrada da família, por exemplo. Então, ela é separada da família, vai morar com outras pessoas. Nesses 3 exemplos que eu falei para vocês, não vai ocorrer dos pais representarem essa pessoa. Beleza. Então, não tendo os pais para representar ou assistir, a gente vai para a tutela. A tutela, ela vem mais em relação, no caso da idade que eu falei para vocês, né? Porque a tutela, ela vem nos casos em que os pais não estão lá para o menor, e aí o juiz, né, enfim, vai escolher um tutor, né, que é a pessoa que vai substituir os pais. E aí essa tutela, ela pode ser testamentária, legítima ou dativa. Falando da testamentária, aqui ocorre nos casos em que os pais falecerem. E aí eles colocam no testamento, no testamento deles, indicando que, por exemplo, enfim, o irmão do pai vai ser tutor daquele filho dele, por exemplo.
né? E aí, com o falecimento dos genitores, durante o exercício da autoridade parental, que é o que, enquanto a família não foi desintegrada, eles vão indicar no testamento deles quem vai suprir o local deles. Então, supondo aqui numa família em que os dois pais morreram, só que eles colocaram no testamento. Como tutor fica, por exemplo, o meu primo tal. E aí, esse primo vai, pela tutela, suprir o local dos pais. Assim que ocorre a tutela testamentária, por conta do testamento apenas. E aí a gente tem a tutela legítima também, que aqui ocorre quando não há testamento. Os pais não colocaram no testamento quem iria pegar o seu local pela tutela. Aí aqui, a tutela legítima, ela é feita, deferida aos parentes consanguíneos do menor de 18 anos na hipótese de ausência de indicação dos pais, que é justamente o que eu falei para vocês, né? Da indicação pelo testamento. Pronto, aí se a pessoa não aceitar, aí vem justamente para a tutela legítima. Que aí, se ela, enfim, achar que ela não é capaz, achar que não é o momento para ela fazer aquilo, aí a gente vem para a tutela legítima. Que aí é em segundo lugar, né? Aí, nessa tutela legítima, vai ter a participação do menor nisso, né? Porque imagina aí, o juiz só escolher algum parente consanguíneo sem ter nenhum interesse do menor envolvido. Então, vai ser considerado a afinidade e a afetividade desse menor em relação ao parente que vai ser escolhido. Não tem como o juiz escolher um tio distante, que o menor nem teve nenhum contato, nem sabe quem é, ou então escolher um tio que ele vê todo dia, que está lá todo dia para ele. Então, justamente vai ter o interesse do menor envolvido nessa tutela legítima. Já na primeira tutela, a testamentária, não vai ter o interesse do menor envolvido, porque justamente foi uma indicação dos pais. Então, o juiz vai seguir a indicação dos pais. Na tutela dativa, em último caso, aqui é quando realmente não teve nenhuma indicação pelos pais, não teve nenhum parente consanguíneo próximo, que, enfim, que esteja vivo. Aí aqui o juiz vai escolher um tutor, mesmo assim, uma pessoa que ele acha que ele é capaz, que, enfim, talvez nem seja parente do menor. Uma pessoa que ele, enfim, conhece e que, enfim, tá lá para ser tutor, e aí o juiz vai nomear, sem o menor nem saber quem é. Por isso que é sem o último caso, porque aí o menor vai estar bastante inseguro, né? Porque ele não conhece a pessoa, não foi uma indicação dos pais. Então, por isso que essa aqui só vem em último caso, que é quando realmente não tiver as outras duas. Aí aqui a curatela, ela ocorre para essas pessoas que eu coloquei para vocês. Os deficientes mentais, os excepcionais sem completo desenvolvimento mental e os relativamente incapazes. Pronto. A tutela, ela ocorre em questão da idade, certo? A curatela, ela ocorre para as pessoas que são maiores de 18 anos e estão enquadradas naquelas outras situações que eu falei para vocês. Viciado em tóxico, enfim, um ébrio habitual, uma pessoa que está, por causa transitória permanente, sem exprimir a sua vontade. A curatela vem justamente para isso. Então, se tiver uma pergunta da professora, qual é a diferença da tutela para a curatela? Vocês colocam lá que a tutela vem apenas para a questão da idade, certo? O menor, que, enfim, teve seus pais ausentes, falecidos, enfim, a tutela vem justamente só por conta da idade do menor. Já a curatela não, a curatela vem por conta realmente de alguma deficiência mental, ou então de alguma excepcionalidade, ou então nos outros casos que eu falei para vocês, sem contar a idade, né?
Aí aqui, os deficientes mentais, eu falei para vocês que não são todos, né? Eu falei para vocês que são só alguns que realmente têm a deficiência maior, que, enfim, não consegue realmente exprimir a sua vontade. Não, Júlio, ó, deixa eu explicar melhor para vocês. A incapacidade relativa, ela pode acontecer tanto pela idade quanto pelos outros fatores que eu falei para vocês, certo? Pela idade, 16 a 18 anos. Pronto. Se essa pessoa for um relativamente incapaz só por conta da idade, enfim, e os pais dessa pessoa falecer ou desaparecer ou ocorrer a desintegração familiar, vai acontecer a tutela em vez da curatela. Agora, se essa pessoa for um relativamente incapaz por conta de alguma deficiência mental ou de alguma excepcionalidade, ou enfim, dos outros casos que eu falei para vocês, vai acontecer pela curatela. É isso, tá? Entendeu, né? Agora, tutela é só por conta da idade mesmo, entendeu? Só por conta que a pessoa não tem 18 anos completados. Já a curatela ocorre tanto para os deficientes mentais, quanto para os excepcionais e para os relativamente incapazes, tirando aquele que tem 16 a 18 anos, que esse aí vai ser pela tutela, entendeu? E aí os deficientes mentais, não são todos, são apenas aqueles que têm uma deficiência realmente que impeça de exprimir a sua vontade. Os excepcionais são pessoas que, por exemplo, um índio. É uma pessoa que, pela sua excepcionalidade de ser um índio, não possui completo desenvolvimento mental. E aí imagina um índio chegando assim numa cidade e tal, sem conhecer nada. Ele vai justamente precisar da curatela para que, enfim, ele possa entender como é que funciona a sociedade e tal. Enfim, é só uma excepcionalidade mesmo, sabe? E os relativamente incapazes, que é o mais importante aqui, né, para vocês saberem, são aqueles outros casos, tirando o menor púbere, que é o que tem 16 a 18 anos, tá? Aí tem aqui, ó, para vocês entenderem melhor ainda a diferença entre tutela e curatela. Que a tutela é justamente para os que têm menos de 18 anos e a curatela vem para a proteção de maiores incapazes. Então, eles têm mais de 18 anos, mas eles têm, por exemplo, viciado em tóxico, é um hebra habitual, então eles são incapazes, mesmo sendo maiores. É o que eu falei para vocês. Aí aqui é basicamente isso. Só para vocês saberem mesmo a diferença. Aí aqui a gente vem para a emancipação. Só para eu saber se vocês foram até direitos da personalidade, né, com a professora. Não é isso? Se eu estiver falando alguma coisa que vocês não viram ainda com ela, vocês me avisem, tá? Beleza. Falando aqui da emancipação. Show, beleza. Aqui a emancipação só vai acontecer, pessoal, para quem tem entre 16 a 18 anos, tá? Por isso que são apenas os menores púberes, que ó, tem dois, certo? Menores impúberes, que são os menores de 16 anos, e os menores púberes, in e pu. Os que têm menos de 16 anos, vocês colocam um in no início ali, tá? E os que têm 16 a 18 anos são os menores púberes, apenas púberes, sem o in, tá? E a emancipação só vai ocorrer para eles. Quem tem menos de 16 anos não tem como se emancipar. Tem que ter pelo menos 16 anos até 18 anos, que aí, quando a pessoa completa 18 anos, já tem a capacidade civil, então não tem para que se emancipar. Porque a emancipação vem justamente para cessar a incapacidade civil relativa. E aí, quem completa 18 anos não precisa mais se emancipar, porque já tem a capacidade de fato de exercício, deixando de lado, cessando a sua incapacidade relativa. E aí, o artigo 5º
do nosso queridíssimo Código Civil, fala justamente dos tipos de emancipação. Aí a gente tem, deixa só eu tentar ajeitar aqui. Pronto. Não. Deixa eu dar um... Pronto, agora sim. Ficou melhor para vocês verem. Pronto. A emancipação voluntária em primeiro lugar. Aqui é bem tranquilo. A voluntária vem justamente que os pais, é até a mais comum de acontecer, eu acho. Ocorre pela concessão espontânea dos pais, sem a necessidade de uma homologação judicial. Aqui é bem tranquilo. É o caso de, enfim, o filho tem 16 anos e aí os pais decidem emancipar ele. E aí, de maneira espontânea, voluntária, os pais vão lá e fazem a emancipação voluntária. Nem precisa de uma homologação judicial, que é o que? Uma decisão judicial. Não precisa da decisão do juiz para que essa emancipação ocorra. E a gente vem para a emancipação judicial, que é justamente aquela que precisa da homologação judicial, que precisa da decisão do juiz. Aqui, ela é concedida pelo juiz nos casos em que não haver presença dos pais ou um consenso entre eles. Pronto. Supondo aqui que, por exemplo, o meu pai, ele quer que eu seja emancipado, a minha mãe não quer que eu seja emancipado. E aí meu pai vai atrás da emancipação e tal, e aí ele fala pro juiz, mas aí a minha mulher não tá querendo e tudo, como é que vai ser? E aí o juiz vai analisar a questão, vai analisar o porquê do meu pai querer me emancipar, e aí o juiz vai decidir se vai ocorrer ou não a emancipação. Pronto. Isso é quando não houver consenso entre eles. Já quando não houver a presença dos pais, é o caso de justamente, né, ter um tutor, e aí o tutor decide emancipar, né, o menor, e aí o juiz vai, enfim, analisar e tudo, porque justamente o tutor não é realmente o pai, né, do menor, e aí o juiz vai analisar e tudo, entender os motivos do tutor e os motivos do menor para ser emancipado, e aí ele vai conceder ou não essa emancipação, tá? Tranquilo. E aí, a emancipação legal é os casos em que a lei, está descrito na lei, em que se ocorrer aquilo, o menor vai ser emancipado automaticamente. E aí vocês decorem direitinho, que pode cair na prova a professora perguntando várias formas de emancipação e vocês têm que saber direitinho como é que ocorre, tá? Pelo casamento. Eu falei para vocês que a partir de 16 anos, a pessoa ela pode casar, né? E aí a pessoa, se ela tiver 16 anos e casar com outra pessoa, enfim, sem houver nenhum outro interesse, por exemplo, eu vou me casar só para eu me emancipar. Pronto. Não. O casamento, ele tem que ser realmente um casamento, eu quero me casar com aquela pessoa e tudo, enfim, sem ter nenhum vício de vontade, né? Era até o que eu tinha colocado aqui, mas acabou sumindo, não sei porquê. Então aqui, nesse quadradinho aqui, vocês veem vício de vontade, né? O casamento, nesse caso aqui, ele só vai emancipar realmente a pessoa se não houver o vício de vontade. O que é o vício de vontade? É a pessoa querer se casar só para se emancipar. Não quer casar porque não ama outra pessoa, não quer, enfim, realmente casar com ela. Então a pessoa faz o quê? Vai lá, se casa, aí dá 1 mês, 2 meses, pronto, pede divórcio. Não tem como fazer isso. E aí, enfim, é proibido, né? E no caso, se a pessoa realmente se casar só por causa disso, a emancipação dela não vai ocorrer de verdade, tá? Aí, beleza. Aí aqui, a gente vai para a segunda hipótese, que é o quê? Pelo exercício de emprego público efetivo. Aí aqui, pessoal, vocês têm que se ligar mais que aqui o exercício tem que ser efetivo, tá? Então, vamos supor aqui que eu vou fazer um concurso público para uma vaga e tal,
E aí, só de eu estar fazendo concurso público, eu já vou ser emancipado? Não, eu tenho que primeiro fazer esse concurso público, passar por todas as fases, ser selecionado, e aí quando eu realmente, efetivamente, tiver exercendo esse emprego público, aí eu realmente vou estar sendo emancipado legalmente, tá? Então, se a professora colocar para vocês o caso de, enfim, alguém tá fazendo concurso público e tal, e falar que já foi emancipado, não. Tem que ser com o emprego público efetivo dessa pessoa. E aqui, o terceiro caso é pela colação de grau em ensino superior, que tinha até uma questão que a gente fez, né, que estava escrito lá ensino médio. Não, tem que ser ensino superior, ou seja, na faculdade. E aí vocês devem estar pensando, Arthur, uma pessoa com menos de 18 anos conseguir colar grau em ensino superior, né, conseguir se formar, como é que isso acontece? Realmente, eu não sei como. É algo realmente muito difícil a pessoa se formar com menos de 18 anos, mas está aí, né, no Código Civil. Então, se isso aí acontecer, a pessoa também vai ser emancipada de maneira legal. E aí, por fim, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego. E em função deles possuir economia própria. Aqui é o caso da pessoa ter os seus 16 anos e aí possui um estabelecimento civil ou comercial, né? E aí, ou então, está empregada, né, em relação a esses estabelecimentos e ter, em função deles, a sua economia própria. O que é essa economia própria? É não depender dos pais para que ela possa sobreviver. Ela já possui sua economia própria, já pode viver até sem eles, né, possuindo a sua própria economia. Então, ela possuindo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego neles, ter a sua economia própria, sem depender ou não da economia dos pais. E aí essa pessoa também vai ser emancipada de maneira legal, tá? Então são esses casos de emancipação legal, e aí a gente tem a emancipação judicial e tem a emancipação voluntária. Vocês conseguiram entender a emancipação? Falem aí, para eu ter certeza. Conseguiram mesmo? Não tenho vergonha não de perguntar, que eu repito de novo sem nenhum problema, tá? Depois eu coloco aqui, nesse negocinho que tá em branco aqui, o vício de vontade, tá? Que é do casamento, tá bom? Tranquilo então. E aí, por fim, eu deixei um resumozinho, né? Eu sempre gosto de colocar resumo para que vocês possam deixar bem claro na mente de vocês tudo sobre a emancipação, tá? Show. Alguém tem mais alguma dúvida? Se alguém tiver aí, a hora de falar é agora. Que a Vitória vai começar outro conteúdo com vocês. Vou colocar no Drive. Pois é, só fiquei triste porque ficou faltando algumas coisas no meu Gente, slide. então eu posso começar, né? Pode, pode. Beleza. Eu vou dar aqui com vocês o direitos da personalidade. Eu espero que vocês consigam me entender, mesmo meio rouca, fungando, meio sequelada. Peraí. Pronto. Aqui. Tá, gente. Esse é um conteúdo bem fácil, tá bom? Ele é bem tranquilo. Eu acho que a maioria do conteúdo aqui que eu vou dando, eu vou sempre dizer, gente, é muito tranquilo, porque realmente civil é um conteúdo que eu particularmente acho tranquilo, porque você vê no dia a dia. E esse conteúdo em específico, a gente vai seguindo muito o código. Então, se você tiver um código aí, código civil, abre ele, porque tem aqui, tipo, tudo. Cada coisa que a gente vai falar tem no código. Aí você vai grifando e tal. Mesmo que eu acho que na prova da Ana Beatriz, você não pode usar o código. Acho que não. Mas, enfim.
vai grifando, né? Tá. Direitos à personalidade. Gente, o que são os direitos à personalidade, né? Os direitos à personalidade, eles são, tipo assim, vários. Você nasce com esses direitos à personalidade, você morre com esses direitos à personalidade, e esses direitos à personalidade é para todo mundo. Todo mundo tem esses direitos. Você nasceu, você já adquiriu esses direitos de personalidade. Virou pessoa natural ou pessoa jurídica, né? Tanto pessoa natural quanto pessoa jurídica podem ter esses direitos da personalidade. São direitos que a gente vai ver mais para frente, que são inalienáveis, você não pode. Enfim, você nasce com eles, você morre com eles, você não pode dar para ninguém, você não pode vender os seus direitos de personalidade, porque eles são seus. Assim como eu tenho os meus, o Arthur tem os dele, o Pedro tem os dele, enfim, todo mundo tem aí o seu próprio direito de personalidade, que é tutelado e é garantido, né? Aqui eu botei essa imagem, eu acho que essa imagem, inclusive, da professora, se eu não me engano, ou não. Mas ele só, tipo assim, é só para vocês conseguirem ver que o direito à personalidade, como são. Não, deixa assim mesmo. Pronto. Tá dando pra ver direito ou tá pequeno? Arthur? Eu tô conseguindo ver, tipo. Ah, ok. É só porque eu não, enfim, não consegui botar do outro jeito. Aqui tem as imagens direitinho, né? E aqui ele fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Basicamente, a Constituição Federal está dizendo o quê? Ele está falando dos direitos de personalidade que são aquilo que é tutelado, que é protegido para a gente, né? Para a gente ter essa segurança, que é inviolável essa intimidade, vida privada, honra, a nossa imagem, ela não pode ser violada, a nossa imagem é tutelada, o nosso rosto não pode ser usado em qualquer canto, sem que a gente, né, dê essa permissão à anuência de poderem utilizar. Então, características, a gente vai aqui para as características dos direitos de personalidade. São vários, mas os nomes, por si só, eles já explicam o que eles querem dizer, né, nessas características. Absolutos, primeiro, né? São direitos que estão para qualquer pessoa. Todos têm esses direitos e estão para qualquer um deles. Gerais, todos têm também. Eu vou pular os extrapatrimoniais, depois eu falo sobre ele. Os indisponíveis ou intransmissíveis é a impossibilidade de você, né, dar esse direito para outra pessoa. De você transmitir esse direito para outra pessoa. Não existe essa possibilidade. Eu vou transmitir meu direito de personalidade, eu vou transmitir meu direito de imagem. Você vai transmitir seu direito de imagem? Não. Existem umas questões aqui que a gente vai falar, que é nessa parte de extrapatrimoniais aqui, que entra na Juliette. No quesito Juliette aí a gente vai falar depois. Intransferíveis, não tem como você fazer essa transferência, né? Desses direitos, seja entre vivos ou mortos. Inalienáveis, impossibilidade de você ceder, tipo assim, não quero mais, pode ficar. Não existe essa possibilidade. Inato, como eu disse no início, né, do primeiro slide, ele existe desde o momento que a gente nasce e acompanha a gente a vida toda, que já entra aqui no vitalício. Desde o momento que você nasce até o momento que você morre, você tem esses direitos de personalidade. Eles te acompanham a vida inteira. Irrenunciáveis, você não pode renunciar. Obviamente, né, assim, o nome já diz, como eu disse, ele é muito autoexplicativo, as características. Invioláveis é um ponto importante porque ninguém pode violar esses seus direitos. Por isso que é tutelado, né? Porque existem pessoas que querem violar, então por isso que precisa ter o direito para proteger, para tutelar esses seus direitos que são seus desde que você nasce e você tem direito de tê-los. A questão dos extrapatrimoniais era uma coisa que eu queria falar por quê? Os extrapatrimoniais, eles independem do patrimônio. Tipo assim, você não pode, sei lá, vender o seu direito de personalidade. Só que um exemplo que a professora usou para mim, eu não sei se ela usou com vocês, é a Juliette. Mas eu acho que na minha época, né, muitos anos atrás, mas no meu semestre, né, ano passado, ela usou, eu acho que a Juliette. Qual é o ponto da Juliette? A Juliette, ela tem a imagem dela, e por um tempo limitado, tipo assim, não é infinitamente, não é para sempre, mas por um tempo limitado, ela permite com que
utilizem a imagem dela, obviamente, né? Ela faz propagandas para, enfim, para diversas marcas e eles utilizam a imagem dela e aí ela lucra com a imagem que ela tem. Então ela meio que tá tipo assim, tá fazendo com que a imagem dela seja um patrimônio dela. Só que é sempre muito importante a gente lembrar que isso não é uma questão, tipo assim, via de regra, independe do patrimônio, e não é para sempre. Tipo assim, você não pode usar a imagem da Juliette para sempre. Aquela marca não pode usar a imagem da Juliette para sempre. No contrato ali tem, inclusive, assim, o tempo do contratual, enfim, diversos fatores. E não pode usar de forma abusiva. Você não pode usar de qualquer forma. Obviamente, tem que ter a permissão dela. Por isso que, enfim, as marcas, tudo ali é por meio de contratos. Você não pode simplesmente usar, você não pode também abusar. Não é, porque a Juliette é famosa, eu vou fazer isso e aquilo. Não é terra de ninguém, é o direito de personalidade dela, é tutelado, tá no direito, e essa questão extrapatrimonial, ela faz com que seja um patrimônio dela, mas porque ela permitiu. E é um tempo determinado ali, né? Não é para sempre. Esse segundo OBS... Desculpa, gente, minha garganta tá péssima. Esse segundo OBS, mais pra frente eu vou falar, mas basicamente falando que em relação à doação de órgãos, né? Você não pode vender órgãos. Acho que isso é algo que todo mundo sabe, né? Senso comum. Você não pode vender órgãos, né? Você pode apenas doar, seja você estando vivo ou não. Doação de órgãos é permitido. Agora, você vender seu órgão não é. E o artigo 11, ele fala que, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos de personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Tá no próprio artigo, enfim, tá lá. Abram e vocês vão ver. Eu realmente acho muito importante vocês irem grifando, gente, para vocês visualizarem melhor. Até para quando vocês forem estudar de novo, enfim. Proteção dos direitos de personalidade, né? Artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito à personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízos de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até quarto grau. Eu acho que vocês viram com a professora, eu espero que sim, porque está nos slides e eu vou falar com vocês no próximo, sobre a questão de parentes em linha reta e colateral. Mas eu vou explicar melhor. A questão aqui da proteção, né, do direito de personalidade. A gente tem dois tipos de proteção, que é a proteção preventiva e a proteção repressiva. Vitória, o que é a proteção preventiva? O nome mesmo já diz, né, gente? É para prevenir com que esse seu direito de personalidade seja violado. Então, ele objetiva, ele visa, ele tem um objetivo de impedir com que esses seus direitos de personalidade sejam ofendidos, então sua integridade física, intelectual, moral, ele previne, ele antecipa a violação. Já repressiva é quando já ocorreu a lesão, já aconteceu, então você vai entrar ali com uma proteção repressiva para poder, né, enfim, a organizar, ajeitar ali os danos que foram causados por esse direito de personalidade. A questão aqui desse slide que eu acho que eu considero a parte muito importante em relação aos mortos, né? Que a professora deve ter mencionado para vocês. O morto em si, gente, como eu falei quando o Arthur estava dando a parte dele, o morto, ele não tem direitos. Porque violaram o túmulo de sei lá que pessoa, não sei o quê, era o direito do morto. Não. O morto, ele não tem direitos. O que acontece? O morto, ele representa uma fase da nossa vida. Então, existe essa memória dos mortos e essa situação jurídica existente. E o que acontece? É a representação de uma fase da vida que todo mundo vai passar. Assim como o nascituro, morto também. A questão do nascituro só tem uma diferençazinha que depois eu vou falar. Mas em relação ao morto, o direito é a imagem que ele tinha para os familiares, por exemplo, entendeu? Então, se acontece alguma situação, os familiares entram com uma ação, assim, é uma situação que é muito mais para
tutela dessa memória que os mortos têm, da memória dos mortos, do que ele em si. Porque não é ele que tem o direito, sim a memória, aquilo que ele representou um dia. Entendeu? A relação do nascituro é diferente, porque, como o Arthur falou, vocês vão ver que no artigo 2 aí fala também sobre a questão do nascituro, né? O nascituro, a gente vira uma pessoa natural a partir do momento que a gente tem a nossa primeira respiração. Tem uma contradição, tipo assim, tem um debate aí que eu não vou entrar no mérito, mas em relação ao nascituro, se tem direitos ou não. Mas, regra geral, é uma expectativa de direitos, como eu falei para vocês. Ele tá ali na barriga, não é que ele tenha direitos, está sendo tutelado a expectativa de direito que talvez um dia ele vá ter, se ele vier a nascer, entendeu? Mas ali ele também não é uma pessoa natural. O que eu disse que eu acho um pouco contraditório é que, tipo assim, ele não é uma pessoa natural, mas ele tem uma proteção de um direito que ele ainda vai vir a ter. Ele tem uma proteção dentro da barriga, sendo que ele não é uma pessoa natural. Só que eu não vou entrar nesse quesito com vocês, não vou entrar nesse assunto, porque gera muita coisa, e, enfim, eu acho que a professora deve ter mencionado alguma coisa com vocês sobre isso, e não irei entrar no mérito. Só lembrando, os mortos não têm direitos, como eu disse para vocês, é a proteção daquilo que um dia eles já representaram, é uma memória, é uma situação jurídica ali que todo mundo vai passar por essa fase, então existe essa proteção. E em relação ao nascituro, é uma expectativa de direitos, é a expectativa do que um dia talvez ele venha a ter, se ele vier, enfim, nascer, e é isso. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa parte aqui? Proteção preventiva, repressiva? Eu escuto o silêncio como um não, viu, gente? Eu só sigo. Se tiverem, eu volto. Mas se não tiverem, eu vou seguindo. É realmente um conteúdo... Tá de boa aqui. Então, ótimo. É realmente um conteúdo tranquilo, então, como eu falei para vocês. Essa questão aqui é um desenho que esse eu tenho certeza que tá no slide da professora, que é das linhas, né? Linha reta, linha colateral. Como é que a gente faz? A professora com certeza deve ter ensinado para vocês. O meu irmão, ele é meu parente de que grau? Como é que você faz? Qual é o parente em comum que você tem com seu irmão? Seu pai, né? Aqui poderia ser a mãe, o pai, enfim, aqui tá falando a família do pai. O pai, ele é parente de primeiro grau. Então, desce pro irmão como? Segundo. É muito importante dizer que na linha reta não existe limite de parentalidade. Por exemplo, esse aqui, ou melhor, não existe limite assim de grau. Tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, não tem limite. Na linha colateral que tem, tanto que a gente vê que tem um X aqui, porque a linha colateral só vai até o quarto. Por exemplo, qual a minha relação com meu tio-avô, né? Vamos lá. Meu pai é primeiro grau, meu avô, segundo grau, meu bisavô, terceiro grau, e o meu tio-avô seria o de quarto grau. O filho do tio-avô não é meu parente. Então, assim, a gente, na nossa vida, a gente tem que falar assim, meu primo de, sei lá, quinto grau, a gente tem 10 milhões de primos, né? Só que, na realidade, vocês não têm, eu não tenho. O que a gente tem é isso aqui são os nossos parentes em linha reta, obviamente. Não tem limite, né? Mas em colateral tem. Os parentes são esses aqui, filho de primo, neto de sobrinho, filho do tio-avô, não é nada. Outra coisa que eu ia falar para vocês... uma dicasinha que você pega que a linha reta é de onde eu vim, que é do pai, né? E para onde eu vou, para onde vai, assim, a minha descendência, enfim, que é o filho, neto, bisneto. Então, a linha reta é isso aqui. Tranquilo em relação a essa parte aqui de linha reta e linha colateral. Às vezes a professora faz questões envolvendo isso aqui, tipo, não é complicado. Mas você tem que ter, sabe? Vai que ela fala do neto do sobrinho, tu pega e diz que é parente, entendeu? Não é. Não é isso. Faz a relação. Qual é o parente comum que eu tenho com meu tio, com os tios? Você faz pai, avô, aí você vai para tio. Tio é terceiro grau. Beleza?
estarei passando. Gente, desculpa o funga-funga, porque realmente tá complicado. Tá. Disposição do próprio corpo, né? Agora a gente vai para o artigo 13. Isso aqui é do Código Civil, tá? Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar a diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Artigo 13 está basicamente dizendo que não é permitido que você disponha do seu próprio corpo quando ocorrer uma diminuição da sua integridade física, ou seja, poxa, vou aqui, né, dispor de uma parte do meu braço. Não, né, vai, obviamente, diminuir a tua integridade física, tua capacidade de se movimentar. Então, assim, se ocorrer essa diminuição, essa redução da integridade física, ou contrariar os bons costumes, que também, gente, você doar uma parte do seu braço contraria os bons costumes, né? Não é permitido, salvo por exigências médicas, né? Que aqui, no caso, tem exceções, mas, assim, via de regra, você não vai do nada, assim, vou dar uma parte do meu braço, não tem o menor sentido e não é permitido. E o parágrafo único, ele fala que o ato previsto nesse artigo será admitido para fim de transplante na forma estabelecida em lei especial. Ou seja, vamos ler aqui a lei especial para vocês entenderem. Dispõe sobre a remoção dos órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e dá outras providências. Em suma, o que é tudo isso aqui? O artigo 13, a lei, estão dizendo que você não pode dispor do seu corpo se for ocorrer uma redução da sua integridade física, ao menos que seja, enfim, por exigência médica, a pessoa está com uma perna que está necrosando, aí vai ter que amputar. Isso é uma questão médica, uma exigência médica, né? Não tem o que você fazer em relação a isso. Mas, via de regra, você não pode, por livre e espontânea vontade, dar um pedaço da sua perna, enfim, doar uma parte do teu olho. Assim, não pode. E até porque fere os bons costumes também. Tanto a integridade física quanto os bons costumes, eles estão dentro dessa questão que impede de você de fazer, né, essas disposições do próprio corpo. E a lei, ele fala, né, dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fim de transplante, tratamento e dá outras providências. As questões que permitem com que você faça efetivamente a doação de órgãos, enfim, são aqueles regeneráveis, né? Você pode, por exemplo, você pode fazer doação de cabelo, esse aqui, doação de cabelo, eu já doei meu cabelo várias vezes quando eu cortava. Tem órgãos que você pode, que eles são regeneráveis, então você pode fazer doação também, só que tem aqueles que não vão se regenerar, então você fica impossibilitado de poder fazer a doação desses órgãos, né? Isso em vida. Que quando você morre, você pode fazer a doação dos seus órgãos, pode ocorrer, né, delimitado ali que você vai fazer a doação dos seus órgãos, mas se você está vivo, você não pode fazer a doação de órgãos que não vão se regenerar. Órgãos que não são vitais, tipo, doar meu coração. Você não pode doar o seu coração, não posso doar meu coração, entendeu? Eu não posso doar uma parte do meu cérebro, não tem como. E, como eu falei para vocês, que não contrair os bons costumes, que está aqui no artigo 13. Essa parte de disposição do próprio corpo eu acho, assim, você lendo o artigo 13, você consegue ter uma ideia de que eu não posso doar aquilo que vá ferir os bons costumes, que vá me limitar fisicamente, né, em relação à minha realidade atual. Eu não posso fazer isso. Então, o artigo 13 eu acho que ele é bem claro. E eu só separei aqui para ficar mais claro ainda para vocês os pontos para que possa ocorrer de fato essas doações do próprio corpo. Ok? Vou passar. E continuamos, né? A parte da disposição do corpo após a morte, que foi o que eu mencionei para vocês ali na frente, eu acabei dando spoiler, né? O artigo 14, ele diz que é válida, com o objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo no todo ou em parte para depois da morte. Foi o que eu falei lá para vocês, aqui no slide acima. É permitido com que você faça doação, seja para, enfim, para estudos, doação
para universidades, ou então fins altruísticos, vou doar os meus órgãos para poder ajudar uma pessoa, para ajudar pessoas que estão precisando em hospitais, enfim. Obviamente, precisa ser gratuito, né? Como eu já falei para vocês nos primeiros slides. Você não pode vender o seu órgão, é de forma gratuita. Em todo ou em parte, né? Você pode doar só uma parte do seu um órgão, você pode doar seu corpo inteiro. E para depois da morte. Você não pode fazer isso enquanto você está vivo. Vou doar meu corpo aqui quando eu estou vivo. Não tem sentido, né, gente? Você tem que fazer a doação para depois da morte, assim como está definido no artigo 14 do Código Civil. Essa parte aqui... esse aqui é um mapazinho que eu mostrei para você, que eu botei aqui para mostrar onde vão os transplantes ilegais, né, que ocorrem. Enfim, que tem compra, isso aqui é tudo ilegal, tudo ilegal. E essa parte aqui, ninguém é obrigado a submeter-se a tratamento médico. O artigo 15, ele diz o quê? Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Deixa eu ver aqui. Tinha uma coisa que a professora falou. Eu não sei se a professora fala com vocês em relação ao testemunho de Jeová. Mas digamos que eu tô internada, né? Não tô tendo a minha capacidade de expor aqui minha vontade. Tô ali internada. Eu sou testemunha de Jeová. Minha família também é testemunha de Jeová, né? E ali eu não tô conseguindo expressar minha vontade, não tô conseguindo dizer o que eu quero. E eles falam, não, ela não vai receber esse transplante de sangue, porque é contra a nossa religião, ela não vai receber. A questão aqui, gente, é que é permitido com que o médico, ele intervenha, porque eu não tô com capacidade de poder expressar minha vontade, né? Então a família não consegue interferir nessa questão. Então o médico, ele vai poder realizar essa transfusão aí de sangue, por exemplo, né? Isso entra também em questões da medicina, né? Eu acho que com certeza eles devem ter coisas ali falando sobre como é que eles lidam nessas situações, enfim. Tem essa junção do direito com a medicina nessa questão. Mas o artigo 15, o que ele diz é que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a um tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Alguém tem dúvida em relação a isso, que eu vou passar agora para o direito ao nome. Que é moleza, é bem facinho, daqui a pouco eu acabo. Vou passar. Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Vamos fazer essa diferenciaçãozinha, gente? Eu tô agora em Civil 3, né? Quarto semestre. Tem gente que não sabe ainda o que é um prenome. O professor, um dia desse, acho que foi semana passada ou retrasada, ele teve que explicar de novo o que era um prenome pro pessoal. Então, assim, não é uma coisa complicada, nem um pouco. Vão aprendendo pra gente não chegar no quarto semestre, depois no quinto semestre, não saber o que é o prenome. Aqui a gente tem um nome que é Luiz da Silva Filho. O que é o prenome? Prenome é o que identifica a pessoa. Meu nome é Vitória. O meu prenome é Vitória. Ele me identifica como Vitória. Eu sou a Vitória. O que é o sobrenome? Aquele que identifica a origem ancestral da pessoa. Meu nome é o quê? Vitória Pardi. Meus ancestrais, todos têm o Pardi. Então, esse identifica a minha origem, de onde eu vim. Esse é meu sobrenome. O agnome é quando tem pessoas que têm o mesmo nome. Por exemplo, tem meu Deus, desapareceu os nomes que... Enfim, tá aqui, Luiz da Silva Filho. Esse é o exemplo, eu ia pegar outro, mas enfim. O agnome é isso aqui que dá diferenciação para indivíduos que têm o mesmo nome dentro de uma família. Muito provavelmente esse cara aqui, ele é filho de um Luiz da Silva. Só que para não ter dois Luiz da Silva iguais, e aí às vezes dá confusão, isso só complica o direito, né? Para você botar esse agnome, ele faz essa diferenciação nos membros dessa família. Então, tem o Luiz da Silva e tem o Luiz da Silva filho. Tem Júnior também, né? Tem o agnome Júnior, filho, neto. Enfim, tem esses agnomes aí que eles fazem essa diferenciação. Mas, em suma, prenome, Luiz, é o seu nome mesmo. Pedro, Vitória, Arthur, Gabriel, Luísa, são os prenomes. Sobrenome é
o sobrenome, né? É o que identifica de onde você veio. Cavalcante, Ferreira, Barroso, Silva, Pade, tudo isso aí é o seu sobrenome. E o agnome, é que tiverem membros, pessoas com o mesmo nome, ele faz essa diferenciação. E aí, Vitória, Diz? uma pergunta muito interessante aqui do Lucas. O agnome, ele sempre vem no final? Olha, sendo bem sincera, eu não sei. Assim, eu tô tentando pegar agora nomes, lembrar de nomes que tenham agnome, mas eu posso pesquisar depois. Quem é que tá perguntando? É o Lucas? É. Lucas, eu posso pesquisar e depois te dizer. Mas eu não sei se é uma regra tá no final ou não. Não sei. Estou agora... Vou ficar batucando isso na minha cabeça. Mas eu te respondo, tá, Lucas? Não sei. Não sei se é uma regra. Tá. Deixa eu só pesquisar rapidinho aqui, gente. Se eu não conseguir terminar o jeito. Como assim, Lucas? O agnome pode ser Júlio e filho só, como assim? Geralmente é porque são esses, sabe? Tipo, Júnior, filho, neto, como a Vitória falou. Pois é. Porque, tipo, para diferenciar do nome do pai, do nome da avó, sabe? Porque Pra pode dar ter até essa confusão em diferenciação. contratos, cartórios, essas coisas acabam dando Geralmente confusão. são esses mesmo, sabe? Mas... Pô, sei não, gente. Como você tá ignorando? Depois eu procuro. Pra gente não parar nosso GED aqui, eu procuro depois. Alteração do nome, né? Existem as hipóteses... Não, primeiro lê o artigo. Primeiro fala as hipóteses. Hipóteses em que é possível ocorrer a modificação. Tem a hipótese que você pode modificar o seu prenome e o sobrenome, né? O prenome é quando ocorre erro de escrita. A professora deve ter mostrado diversos prenomes que são escritos, enfim. Tem gente que bota o nome totalmente errado. Tem gente que bota o nome como estrangedor. Eu vi na minha aula, ela botou, tipo, sei lá, tinha gente que tem o nome de Hitler, Mussolini, umas coisas assim absurdas. Nomes que são muito comuns, aí dá para facilmente você confundir com outra pessoa. Quando a pessoa é muito conhecida por outro nome, aí ela pode acabar fazendo essa modificação. Que, né? A Anitta, o nome dela não é Anitta, né? É Larissa. Mas ela poderia fazer a modificação se ela quisesse. Inclusive, eu acho que a Xuxa, ela fez a modificação do nome. Ou melhor, do prenome dela. Era outro prenome e aí agora é Xuxa. Creio eu que seja. Mas a Anitta continua sendo Larissa. O sobrenome ele é mais limitado, né? Quando é erro na escrita, casamento civil, quando as pessoas se casam, normalmente acontecia que as mulheres colocavam o nome do marido. Isso não é obrigatório, você não precisa, enfim, colocar o nome de marido, você pode manter o seu nome aí. Divórcio também. Tem casos em que a mulher bota o nome do marido e aí se divorcia, retira o nome do marido. Você não é obrigada a botar e você também não é obrigada a retirar. Você faz o que você quiser. Você é livre, faz o que você quiser. Divórcio, sim, e adoção, né? Que ocorre também a mudança de sobrenome. Quando a pessoa é adotada, às vezes ela acaba colocando, né, o sobrenome das pessoas que estão adotando ela. Os pontos aqui do artigo 17, 18 e 19 que a gente vai tratar. O nome da pessoa, ele não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Gente, é aí que o artigo 17, ele faz exatamente isso. Ele tutela o nome. Agora, a gente está tutelando o nome da pessoa, que não pode ser utilizado de qualquer forma, muito menos se for para expor ela a um desprezo. Aí essa pessoa ser linchada publicamente, desprezada, humilhada. Essas coisas, elas não são permitidas. Por isso que, por ocorrer muito, o Código Civil, né, acabou tutelando o nome da pessoa. Porque a gente vê ali em vários cantos, internet, as pessoas usam os nomes dos outros assim, e utiliza, né, em publicações, representações que acabam expondo de forma que danosa, né? Enfim, ocorre o desprezo público, linchamento, diversas situações que
mesmo que não tenha intenção, às vezes não tem, mas ainda que não tenha, né, não pode ocorrer esse emprego em publicações que possam acabar desprezando essa pessoa e fazendo ela passar por situações bem desagradáveis. O artigo 18, ele fala que sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Isso foi o que eu falei para vocês nos primeiros slides, né? Você não pode usar o nome de uma pessoa assim do nada. Ah, vou usar aqui o nome da Anitta para vender aqui o produto que eu tô fazendo. Enfim, você não pode fazer isso. Se ela não deu permissão. Acho que teve um caso... Tem diversos casos. Se vocês pesquisarem na internet, o pessoal usa... É só o que a gente vê, usando o Neymar. Eu lembro de uma situação que teve um período da vacinação, que teve um estado que utilizou, eu acho que em algum integrante do Rebelde, México, e aí, enfim, o cara disse que não tinha autorização e tal, teve uma coisa aí. Enfim. Como é que foi isso daí do Caio Castro, Letícia? Teve do Caio? Teve, ela falou. Caio, íntimo. Eu não sei, não. Ah, sim, entendi. Que foi? Ela dizendo que usou, né, o nome dele para poder comer, né? Não é isso? Sim, teve a situação. Estavam usando muito agora, né? Sim. Com certeza. Sim, continuando. Artigo 19, né? Enfim, entendemos o artigo 18. Tenho aí o exemplo bem recente do Caio Castro. E o artigo 19, ele fala que o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza de proteção que se dá ao nome. Aqui a gente entra na questão do alcunha. O que é alcunha? Alcunha é um apelido que a pessoa utiliza, tipo assim, normalmente são nomes curtos, que você acaba utilizando, né? Mas o ponto que a gente tem que tratar é da licitude e da ilicitude. Pseudônimos, enfim, apelidos muito utilizados. Quando adotados para questões lícitas, eles gozam da mesma proteção que o nome da pessoa. A Anitta, ela se chama Anitta, ou melhor, o nome dela é Larissa, mas ela utiliza o nome dela artístico, é Anitta. Ambos os nomes têm proteção do nome, legítima, enfim. Por quê? Porque ela não usa o nome dela artístico Anitta para nada que seja ilícito, né? Ela utiliza para o trabalho dela, ali para arte, enfim. Agora, a professora deve ter dado exemplo para vocês de questões de facção. Eu acho que deve ter sido facção, quadrilha, enfim, que tem nomes, tipo, nomes que eles utilizam lá, que não são os nomes deles, são alcunhas, que são utilizados de forma ilícita, tipo o alemão, umas coisas assim, uns nomes que, por estar serem utilizados de forma ilícita, eles não têm nenhuma proteção. Não existe nenhuma proteção jurídica para esses nomes utilizados. Por quê? Porque estão sendo utilizados de forma ilícita, né? Numa quadrilha, enfim, não existe nenhuma proteção. O caso da Anitta, né? Obviamente, ela utiliza de forma ilícita, então tanto a Anitta quanto a Larissa têm proteção jurídica. Se você estiver usando um nome numa quadrilha, o alemão, mas o nome do cara é José, não tem proteção. Beleza? Alguém tem alguma dúvida em relação a esses artigos 17, 18, 19? O Lucas só falou aqui que saiu uma nova lei que saiu, que permitiu que as pessoas mudassem de nome de maneira mais fácil. E realmente saiu, tornou o processo mais fácil para que a pessoa possa mudar de nome. Lucas, depois tu me manda isso aí? Só para eu dar uma olhada. E o Luciano perguntou, e o Pose do Rodo? O quê? O Pose do Rodo, o artista Pose do Rodo. Sabe quem é, não? Não. Pois é, perguntou para a pessoa errada, Luciano. Pergunta pra pessoa errada, Luciano, que eu não faço a mínima ideia de quem seja. Talvez eu seja só desatualizada mesmo. E chegamos pro último slide, que é o artigo 20. Vocês viram que a gente deu uma passada em diversos artigos, né? O artigo 20, ele fala o quê? Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública,
A divulgação de escritos, a transmissão da palavra, publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo de indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. É basicamente o que a gente estava falando, né? Novamente, o artigo 20, ele traz tutelando divulgações de escritos, livros, né? A gente vê diversos livros por aí que vendem que não são autorizados, gente, que não tem autorização para estarem sendo divulgados, fazendo biografia do pessoal, assim, fazer a biografia do Lulu Santos, sendo que não tem autorização dele, né? Você está divulgando ali um escrito, enfim, está utilizando da imagem dele, sendo que não tem a permissão, não tem a autorização. Então, não é permitido. E aqui tem o parágrafo único, que e não é permitido exatamente porque está se destinando a fins comerciais, né? Não necessariamente está atingindo a honra dele, talvez esteja falando super bem sobre o Lulu Santos, só que tá utilizando da imagem da pessoa, tá utilizando ali de direito de personalidade dela para lucrar ao seu favor. E aquela pessoa não está recebendo absolutamente nada. Não tem autorização. O parágrafo único, ele fala o quê? Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, ascendente e os descendentes. Os colaterais, gente, eles não são partes legítimas, então eles não podem fazer esse requerimento, né, na proteção, né? Tanto do morto quanto do ausente, mas sim cônjuges, ascendentes e descendentes, né? Tanto direito à voz, direito autoral, imagem, essas questões que a gente também já tratou no artigo 20. Acabou. Alguém tem alguma dúvida em relação a esses slides? Direito de personalidade? Alguma dúvida? Arthur, sai do WhatsApp, Arthur. Saí. Se não tiverem, eu vou aqui parar a transmissão. Vou Não, parar. ninguém teve dúvida, não. Ótimo. Show. Ótimo, então, gente. Que bom. Gente, vou mandar a frequenciazinha de vocês. Primeiro, eu vou mandar do AD, tá? AD. Essa é do AB. E essa daqui é do CD. CD. Aí, onde é para entregar os resumos das palestras? Eu não sei se é para vocês entregarem até amanhã, né? A professora vai falar para vocês direitinho onde é que vai ser, né? Provavelmente ela vai falar na aula amanhã, talvez seja. Provavelmente vai ser para ela. Para ela amanhã. Não foi informado nada que é pra gente, não. Oi, Richard. Então, tá dizendo que não foi possível abrir o arquivo aqui no horário CD. Não? Foi não? Deixa eu ver aqui. Tá sendo mesmo não, Arthur. CD. Vale, mas já teve gente que respondeu. Não tá dando. Pera aí, galera. Não responde o CD ainda não. Calma aí. Vou criar outro aqui, então. O Vitor tá dizendo que é só tirar o tracinho no final do link. Tá. Só isso, então. Vou mandar um link de novo, então. Sem tracinho. Ele tá certo, agora deu certo. Ó, esse é o CD. E esse é o AB. Aí vocês deixam em PDF, que acho que ela não vai querer receber físico mesmo, não sei. Porque senão ela teria avisado, né? Eu não sei. Ela realmente não falou nada. Pois é. Quando eu penso em receber físico. Pois é, mas ela não falou nada, mas qualquer coisa tem impressora lá pela Unifor também. Deixa guardadinho lá, gente, em PDF. Qualquer coisa vocês mandam pra ela. É. Mas perguntem amanhã na aula. Não esqueça de perguntar.
Beleza? Show. Se ficou alguma dúvida aí, galera, quiserem perguntar no final, tamo aqui. Deixa eu parar a gravação.